Aleluias! Paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Estamos em mais um momento de ensino da nossa igreja, da Igreja da Multiforme Graça de Deus, transmitindo pelo Facebook da nossa igreja. Meus amados irmãos, já quero pedir para que os irmãos compartilhem esse vídeo em nome de Jesus na sua página, para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas e nós possamos ter o crescimento espiritual, né, na graça, no conhecimento em Cristo Jesus, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Amados, eu confesso que eu fiquei tentando encontrar um tema para essa mensagem de hoje que o Senhor Deus nos concedeu. E eu coloquei como tema, entendendo melhor a palavra de Deus. Para nós iniciarmos, para que nós não venhamos a perder tempo, né? Já que o nosso tempo é escasso, é bem curto, eu quero fazer uma leitura em Salmos 27 e o verso de número 4, que diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmos 27, verso de número 4. Quando nós lemos um texto da Bíblia Sagrada, um verso como esse, por exemplo, e quando nós queremos absorver deste verso, deste conteúdo, um ensinamento, ou se nós queremos ensinar, repassar um ensinamento a respeito de um verso, entender melhor ele, nós não podemos partir da pergunta que geralmente o que esse verso está querendo dizer, o que ele quer dizer para a minha vida ou para a nossa vida. Essa não pode ser a primeira pergunta. Eu não tenho que partir deste ponto. O que esse versículo quer dizer para mim, o que ele quer dizer para nós. Assim eu não vou conseguir a interpretação correta do verso e absorver dele o que de fato a palavra de Deus tem a nos fornecer. Tá? Então eu tenho que partir de outras perguntas anteriores para que eu chegue a essa como uma resposta. Então se eu quero saber o que esse verso ele quer dizer para a minha vida ou para nós, nos nossos dias ou para a nossa vida, eu tenho que partir de outros pontos anteriores. Primeiro, por exemplo, eu tenho que saber quem foi que escreveu este verso, quem é o autor dele, eu tenho que conhecer um pouco sobre o autor. Porque a partir do momento que eu conheço um pouco sobre o autor, então eu começo a trilhar pelo caminho correto, para que eu possa obter a interpretação, o conhecimento a respeito daquela passagem. Então, quem que escreveu este verso? Esse é um dos primeiros pontos que deve ser levado em consideração. Outro ponto é quando foi que escreveu. Porque quando se fala a respeito da época, da ocasião que esse verso foi escrito, por exemplo, determinado texto da Bíblia, então eu passo a obter, consequentemente, uma interpretação correta e obter daquilo que a palavra de Deus ela tem a nos oferecer mesmo, de fato. Então quem escreveu o verso? Quem escreveu? E quando foi? Em que ocasião? E outra pergunta, por que ou para quem este verso foi escrito? Ou essa passagem, este capítulo? Por que ele foi escrito? Ou para quem que foi escrito este verso? Então, tendo isso, eu vou, sabendo disso, partindo desses pontos, desses três primeiros pontos, então eu vou chegar à conclusão do que esse verso ele quer dizer, tá, para a minha vida. Então eu tenho que partir destes pontos, eu tenho que buscar entender o que o autor ele queria dizer com essa passagem. Eu preciso entender isso, porque senão eu vou acabar trilhando por um certo caminho de interpretação que às vezes não é condizente com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então eu posso pegar um verso da Bíblia Sagrada, uma passagem, interpretar de forma incorreta, ensinando coisas incorretas, e aqueles que não ensinam, aprender coisas incorretas, tá? Porque a mensagem da palavra de Deus ela é pregada tanto de modo correto como de modo incorreto. Então, quando eu tenho esse conhecimento da Bíblia Sagrada, quando ela for pregada de modo incorreto, ela não vai, essa pregação incorreta, essa palavra deturpada, ela não vai me levar, porque eu estou embasado na verdadeira palavra de Deus, na palavra de Deus como ela é, e não como está sendo ministrado de forma incorreta. Então, quando nós nos atemos a isso, nós só temos a ganhar. E, de fato, é assim. Amém?
Bom, aqui nós estamos partindo então do verso de número 4 de Salmos 27, que está escrito: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então vamos partir desta primeira pergunta, para que eu possa compreender então o que esse verso quer dizer para a minha vida, para a igreja, nos dias de hoje e tal. Eu tenho que partir então daqueles 3 primeiros pontos. Então, o primeiro ponto: quem foi que escreveu este verso? Lendo a Bíblia Sagrada, buscando e pesquisando, nós vamos descobrir que este verso ele foi escrito pelo rei Davi. Então, aí está a importância de nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Em algumas Bíblias, ali no início, próximo ao título de cada capítulo, do número de cada número de Salmos, tem ali o título mesmo, provavelmente dito, que é, entre aspas, um breve resumo daquilo que o texto vai dizer. Tipo, Davi clama e tal situação. E às vezes ali tem também o momento em que foi feito, realizado aqueles salmos, em que ocasião o salmista estava vivendo, por exemplo. Tem salmos que tem salmos que não tem. Mas o título do capítulo, o título do número de salmos, por exemplo, de qualquer outra passagem da Bíblia, sempre tem. Aquele título nos auxilia um pouco para nós compreendermos o que o verso quer dizer, o que o capítulo quer dizer e por aí vai. Porém, nós não podemos nos firmar apenas nisso, tá? Nós temos que ir além disso. Então, nestes salmos aqui, se você ler ali no título e próximo ao título, você vai descobrir que, na verdade, esse salmo é um salmo de Davi. Outras passagens da Bíblia têm que ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de busca e procura para que nós possamos saber quem foi que escreveu, tá? Outros livros, por exemplo. Mas aqui nós sabemos que foi o rei Davi. Quem que foi Davi? Nós temos que conhecer sobre o autor, conhecer sobre quem escreveu. Isso é essencial para que nós possamos compreender melhor as escrituras sagradas. Tá? Tem certos autores da Bíblia que são desconhecidos, fica difícil. Tem certos autores da Bíblia que são conhecidos, mas não tem tantos detalhes assim para a gente poder entender sobre o autor. Mas Davi tem, e muitos deles, a maioria aqui na Bíblia Sagrada, vão ter. E Davi tem. Então quem que foi Davi? Quem que foi o rei Davi? Nós sabemos que Davi foi o rei, conhecemos um pouco da história dele, né, de que ele era pastor de ovelhas e tudo mais, que ele foi ungido, consagrado a rei, ainda na época em que Saul imperava como rei de Israel, e Davi foi o segundo rei, o rei ali de Israel. E nós temos alguns outros detalhes da vida de Davi. Nós sabemos que Davi, por exemplo, ele era um homem valente, era um homem destemido, um homem que saía para a guerra, que saía para vencer. Então, na Bíblia Sagrada, se nós formos ver sobre Davi, entender um pouco do personagem, nós vamos ver que Davi ele era um homem conquistador. Era um homem que saía para a guerra, saía para vencer, de muita valentia, e foi o rei que mais conquistou terras para o reino de Israel. Porque quando foi prometido lá para Abraão, né, sua descendência, né, todo o território ali da antiga Mesopotâmia, nós sabemos que ninguém conseguiu alcançar tudo aquilo que foi prometido. Nem Josué ali, nem os juízes, ninguém conseguiu alcançar. Aí veio Davi, quando Davi foi constituído rei, nem Saul conseguiu alcançar. E quando Davi foi constituído rei, Davi foi o que mais granjeou terras para o reino de Israel. Outros reis depois dele veio perdendo, né, infelizmente, mas Davi foi o que mais conquistou, e Davi ele era um conquistador. Ele saía para a batalha, ele saía contra o exército inimigo, ele saía para conquistar, ele saía para vencer. Tá? Então Davi, de fato, ele era um grande conquistador. E não só um conquistador, mas ele era muito destemido. Era alguém que não tinha, digamos assim, não tinha medo do adversário. Ele saía para a guerra e ele não era como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje se colocam guerras, se instituem guerras, erguem guerras, mas aqueles que estão erguendo guerras, os governantes mesmo, eles não saem para a guerra. Eles ficam lá atrás de uma mesa, né? Atrás ali de um telefone, atrás de um computador, reunido ali de seguranças à volta dele, andando em carro blindado, helicóptero blindado. Eles não saem para a guerra. Então estão lá. Quem estão fazendo guerra hoje está atrás de uma mesa, está no conforto do lar, não está vivendo a guerra, né? Muitos não viviam mesmo a guerra, né? Nos dias de hoje não é diferente, mas na época de Davi, com Davi era diferente. Davi ele saía para a batalha mesmo,
tá? Então ele não só mandava lá o exército lá e ficava em casa tranquilo, né? Davi ele saía para a batalha, principalmente nessas ocasiões aqui do seu começo do seu reinado e tal. Teve momentos sim que Davi não saiu para a batalha, não vamos entrar nesses detalhes, mas Davi era um homem que saía para a guerra, isso de fato. Então ele era destemido, ele não tinha medo, e ele era um homem muito sábio, porque quando ele saía para a guerra, por vários momentos a Bíblia vai registrar que ele ia até o sacerdote e ele perguntava para o sacerdote, olha, fala com Deus, vê com o Senhor se é para mim sair para essa guerra ou não, se eu vou sair vitorioso ou não. E através do Urim Tumim, o sacerdote ele consultava a Deus, e Deus falava com o sacerdote passava para Davi dizendo, ó, Davi, Deus falou que pode ir, que você vai vencer, que Deus já entregou o inimigo nas suas mãos. Então note que ele era um homem muito sábio. Então a sua valentia, ela não se restringia apenas no quesito conquistador, não se restringia apenas no quesito destemido, mas ele era também muito sábio. E ele agia conforme o querer e a vontade de Deus. Mas Davi, ele não era só um homem valente. Essa é uma face do rei Davi. Mas existe uma outra face do rei Davi. Essa outra face mostra um homem sensível, extremamente sensível. O livro de Salmos, por exemplo, ele revela muito do rei Davi. Ele mostra Davi diferente de lá de 2 Samuel, diferente de Crônicas. E lá vai mostrar um Davi destemido, um Davi valente, um Davi que saía para a guerra, que saía vencendo tudo. Mas o livro de Salmos vai mostrar um Davi sensível, um Davi carente de Deus, um Davi que passava por momentos de dificuldade espiritual e interior. Então nós vemos já uma outra face. Então Davi tem essa outra face, que ele também era um homem sensível. Por exemplo, lá em Salmo 51, verso de número 9, nós vamos ver que Davi ele era um homem pecador também. O que diz lá? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha só quem que nós vemos aqui. Um homem que pecava, um homem que estava preocupado diante de Deus com as suas falhas, com a sua vida espiritual, um homem que tinha seus erros e que estava diante de Deus ali pedindo misericórdia. Deus, esconda a tua face dos meus pecados. Ele reconhecendo que ele era pecador, que ele era falho, que ele não era nada diante de Deus. Ele está reconhecendo isso. Se você ler este salmo, a gente sabe que a ocasião ele foi escrito, né? Foi depois que ele teve ali a visita do profeta Natan. Você vê Davi ele expressando o seu interior de um modo que não parece aquele Davi lá do livro de Samuel, né? Não parece ser um outro Davi ali. Então, nós vemos aqui um Davi sensível. Ele tinha essa face sensível. E ele não era só um homem pecador, mas ele também era um homem sofredor. A gente vê lá em Salmo 55, versos 6, o 7 e o 8, por exemplo, que diz assim: Assim disse eu, ó quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe. Pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Aqui o salmista ele está falando, se eu tivesse asas como pomba eu voaria para longe. E ele está falando sobre escapar da fúria do vento e da tempestade. Davi, quando ele compôs esse salmo, ele estava ele estava passando por uma necessidade tão grande, porque os inimigos tinham se levantado contra ele, né, o adversário, e ele estava sofrendo muito. Ele estava sentindo muita dor ali por causa da luta, da dificuldade que ele estava vivendo e passando. E ele desejou aqui fugir de tudo, fugir da luta, fugir do problema e da dificuldade. Olha só, não é somente eu e você, amado, que muitas das vezes queremos fugir da luta, fugir de tudo. Não é só nós. Davi também, ele tinha esse lado sofredor, porque ele era um homem também sensível, né? Então, aqui nós passamos a conhecer um pouco a respeito do autor. Então, conhecer quem é que escreveu o texto para compreender, né, o texto em si é muito importante, amados. Nós temos que conhecer isso, tá? Porque o texto ele tem muito a nos revelar a partir do momento que nós passamos a conhecer quem foi o autor, quem foi que escreveu o texto. O segundo ponto que nós temos que levar em consideração para nós compreendermos melhor a palavra de Deus, e um texto bíblico, né, em específico, é quando foi escrito.
E quando eu disse quando foi escrito, não é somente quando foi escrito no sentido de data. No sentido de data ajuda em muito. As epístolas de Paulo, por exemplo, quando você encontra as datas em que foi escrito, você consegue conciliar as epístolas dentro das viagens missionárias de Paulo. Então você sabe mais ou menos o que ele estava passando, o que ele estava vivendo e a ocasião em que ele escreveu as epístolas. É apenas um exemplo. A questão de data é muito, muito bom, mas a ocasião de acontecimentos também é melhor ainda. Porque quando nós passamos a saber o momento e a ocasião em que foi escrito aquele texto, nós passamos a compreender melhor o que aquele texto ele quer dizer com aquele texto, o que aquele texto ele tem a dizer para nós. Tá? Então, quando foi escrito, é muito importante. E este texto aqui de Salmo, né, Salmos 27, o verso de número 4 que nós lemos, né? Quando é que foi escrito este texto? Em que ocasião? Buscando na Bíblia Sagrada e procurando se aprofundar nos estudos e no conhecimento da Palavra de Deus, e mais especificamente nesse texto aqui, nós vamos descobrir que este texto, o verso de número 4, ele foi escrito em uma época em que Davi ele havia passado por um momento de luto. Absalão, ele tinha acabado de falecer. Então, Davi tinha mais ou menos entre 55 a 60 anos de idade. Então, foi aí, depois do falecimento de Absalão veio a morrer, que então Davi ele veio a compor estes salmos aqui, o Salmo de número 27. Tanto é que se nós formos ler os Salmos de número 27 e ler a história de Absalão, ali naquele período em que Absalão ele tinha se levantado contra o reino, Davi ele veio a fugir do reino ali, para que viesse salvar sua vida e tudo mais. Absalão foi na imposta perseguindo a Davi. Absalão ele estava usurpando o trono, ele tinha se rebelado contra o reino, né? E depois que Absalão ali ele veio a falecer, se você for pegar o texto de Salmos 27, você for ler, traçando ali um paralelo entre este episódio de Davi e as palavras do Salmo 27, você vai entender e compreender que de fato ele se liga muito, um liga ao outro, né? A ocasião ali, o momento em que Davi viveu, estava passando com o Salmo de número 27, eles são muito vinculados, porque foi escrito justamente naquela época, na época em que Absalão veio a falecer. A gente conhece a história, Absalão estava no cavalo, ele estava correndo e um galho, né, de árvore acabou pegando no seu pescoço ali, ele ficou pendurado, né, ali o animal de Absalão ele foi, e Absalão ficou pendurado ali e acabou morrendo ali, pendurado naquele galho de árvore. Mas ele estava ali perseguindo a Davi, tá? E se nós olharmos, por exemplo, lá para o verso de número 2 deste mesmo Salmo 27, nós vamos entender bem, ó. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Davi está falando justamente disso, de Absalão com seu exército que estava ali a perseguir a Davi. A Bíblia diz que o exército de Davi conseguiu vencer o exército de Absalão. Agora, obviamente que eu não peguei ali a história de Absalão, não procurei ela com grande afinco, então vai me falhar a memória agora se Absalão estava fugindo de Davi ou estava perseguindo a Davi, tá? Mas isso não é tão relevante porque a passagem que nós estamos levando em consideração aqui é o Salmo de número 27 e nós temos a interpretar melhor este texto de verso de número 4 com base nesses pontos que ora estou abordando. Mas essa ocasião então condiz. Se você ler o verso então, de número 2, você vai ver que os malvados aqui, os meus adversários, né, que Davi diz, os meus inimigos, que eles estavam contra mim, que eles queriam comer as minhas carnes, então eles vieram a tropeçar e a cair. Eles estão falando, Davi está falando de quem? De Absalão, de seu exército ali, que são os inimigos ali de Davi naquela ocasião. Agora vamos olhar lá para o verso de número 11 e 12 de Salmos 27, ó. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Novamente Davi falando dos inimigos dele. Ó. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade.
Olha só, aqui você fala assim, aí você pode falar assim, poxa, mas Davi está falando sobre seus adversários, mas eles já não tinham sido vencidos? Sim, mas nem todos tinham sido mortos. E ali em Israel, e Davi estava agora indo para Israel, chegando em Israel, provavelmente ele já tinha chego ali em Israel, ele se deparou com pessoas que apoiaram a rebelião de Absalão. Tá? Então Davi aqui ele fala de seus inimigos que ainda restaram. Muitos foram mortos, mas muitos ainda restaram. Então a oração de Davi aqui, neste verso, principalmente no verso número 12, quando ele diz, não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade, está falando justamente dessas pessoas. Então note que quando nós passamos a entender o momento e a ocasião em que o texto foi escrito, você percebe que fica mais fácil de interpretar ele, fica mais fácil de nós obtermos uma compreensão melhor do texto. Amados, isso não é somente para aquele que ensina ou prega a palavra de Deus. Quem ensina e prega não pode fugir disso. Porque a tendência é falar coisa errada, ensinar coisa errada, e a gente já viu muito disso em cima de muitos púlpitos por aí. Infelizmente isso é existente, tá? Mas também por aquele que aprende da palavra de Deus, está ali sempre ouvindo, que gosta de aprender da palavra de Deus, que precisa se alimentar dela, todo mundo precisa. Quando nós partimos destes pontos aqui, nós passamos a alimentar de uma palavra verdadeiramente sadia, tá? Então nós sabemos agora quem escreveu, que foi Davi, sabemos quem é Davi, né? Conhecemos um pouco a respeito dele, e nós sabemos a ocasião, o momento em que este verso ele foi escrito, este número de Salmo, número 27, foi escrito. Agora, o terceiro ponto. Por que ou para quem foi escrito? Por que ou para quem foi escrito? Por que esta pergunta ela está colocada dessa maneira? Por que ou para quem? Porque existem textos da Bíblia que nós não vamos descobrir para quem foi escrito. Então nós vamos ficar com o porquê ele foi escrito. Existem textos da Bíblia que nós vamos ter o dois, o porquê e o para quem foi escrito. Existe texto que nós não vamos ter tanto assim uma base sólida no porquê foi escrito, mas o para quem nós vamos saber para quem foi escrito. Então, cada texto tem ali um ponto diferente em relação a esse terceiro tópico aqui. Por exemplo, as epístolas de Paulo, todas elas têm um endereço. A gente vê lá na epístola aos Filipenses, epístola aos Romanos, nós sabemos para quem foi escrito. Outros livros da Bíblia também têm. Por exemplo, os evangelhos, sabemos que o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o de João para a igreja, enfim. Vários textos da Bíblia, vários livros da Bíblia, nós vamos saber o para quem foi escrito, né? E existem passagens dentro de vários livros que nós vamos saber também o para quem foi escrito, tá? Por exemplo, se nós olharmos ali para o livro de Isaías, por exemplo, existem textos que foi escrito para Israel, existem textos que foi escrito ali para Judá, existem textos que foi escrito para a igreja, e por aí se segue, tá? Então, o porquê foi escrito ou para quem foi escrito é muito importante. Como eu vou saber o que o texto quer dizer? Como eu posso aplicar ele se eu não sei por que ele foi escrito? Se eu não sei para quem ele foi escrito? Então a interpretação correta ela vai partir disso. Como nós estamos em Salmos 27, verso de número 4, nós estamos usando o verso de número 4, nós precisamos saber o porquê ou para quem foi escrito, dificilmente a gente vai saber o para quem. Então nós vamos ter que ficar com o porquê. Porque os Salmos, ele não tem endereço. Às vezes tem Salmos que o Davi escreveu, por exemplo, para ali os levitas louvarem ali no templo, em tudo que envolvia, né, questões ali do ofício de sacerdote e tal. Mas existe texto que não tem um porquê. Eles não têm o para quem, né? Mas ele tem um porquê. Esse tem um porquê. E por que Davi escreveu o verso de número 4, por exemplo? Bom, o que nós vamos ver aqui no número 27 de Salmos é que Davi ele estava vivendo ali um livramento de Deus. Davi ele estava saindo de uma luta e entrando em um ambiente de vitória. Lembra da ocasião que foi escrita? E isso está nos revelando para que nós possamos entender isso, o porquê que foi escrito este texto. Davi estava saindo do ambiente de luta, de uma perseguição de Absalão, de seu exército. Davi venceu o exército de Absalão e ele estava retornando agora para Jerusalém. Ou talvez ele já tinha retornado e já estava em Jerusalém.
Mas Davi ele saiu então do ambiente de luta e entrou no ambiente de vitória. Ele saiu de uma tempestade para entrar agora numa bonança. Então, Davi ele vem e escreve esse verso de número 4 com forma de reconhecimento. O verso de número 4 ele é um reconhecimento de que a presença de Deus ela é o melhor lugar. Por quê? Salmos 27, verso de número 4. O que está escrito lá? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi está dizendo, eu pedi uma coisa a Deus e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor para o resto da minha vida, eu quero morar lá. Davi ele está reconhecendo, já que ele saiu do ambiente de luta, de guerra, para o ambiente de vitória, para o ambiente de bonança, Davi ele está reconhecendo que a presença de Deus é o melhor lugar. Ele está reconhecendo que valeu a pena permanecer na presença de Deus durante a luta, durante a tempestade, tá? Então ele está reconhecendo que não existe outro lugar, não existe quem possa auxiliar, não existe fortaleza, não existe arma, não existe nada que possa ser melhor do que a presença de Deus. Davi estava com seu exército, estava com cavalos de guerra, estava com sua destreza, porque Davi tinha muita experiência. Como eu disse anteriormente, ele estava aqui com mais ou menos 55 a 60 anos de idade, mais ou menos. Davi estava ali com sua destreza, com seu conhecimento de guerra, com a sua experiência de guerra. Ele estava ali com seu exército, né, com seus armamentos. Mas onde é que estava a confiança de Davi? Estava na presença de Deus, amados. Por isso, então, ele escreve esse verso de número 4, reconhecendo que foi o melhor estar na presença de Deus durante essa luta, durante essa guerra. E ele diz, eu pedi uma coisa a Deus e eu vou buscar que eu possa morar no seu templo para o resto da minha vida, para contemplar a formosura de Deus, para inquirir no seu santo templo. Louvado seja Deus por isso, né? Então nós temos aqui então 3 pontos. Quem escreveu, a ocasião em que foi escrita e o porquê esse texto ele foi escrito. Agora sim nós podemos chegar na seguinte pergunta. O que este verso ele está querendo dizer? O que o salmista ele queria dizer com este verso? E o que esse verso quer dizer para a minha vida? O que esse verso quer dizer para as nossas vidas? Agora a gente chega a esse ponto. Então vamos lá. O que ele queria dizer com isso? Se você notar uma coisa, no verso de número 4 que nós lemos, está escrito que ali, Davi ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amado, nenhuma parte da Bíblia Sagrada você vai ver Davi morando na casa de Deus. Ele poderia, se ele quisesse fazer lá um quarto ali no templo, próximo ao templo, morar ali. Ele poderia, se ele quisesse. Primeiro porque ele era rei, né? Então ele podia fazer, entre aspas, né, o que ele quisesse. Né? Não tudo o que ele quisesse. Né? Você lembra de Uzias, né? O rei Uzias, que tentou oferecer incenso, né, ao Senhor ali, e isso era uma coisa só os sacerdotes, e ele achando que por ele ser rei, ele poderia fazer o que ele quisesse. Aí foi lá os 80 sacerdotes falar com Uzias, falar, Uzias, repreender ele, né? Falando, você não pode fazer isso, você é rei, tudo bem e tal, a gente entende, mas isso daí não pode, isso aí está contra a lei e a vontade de Deus. A Bíblia diz que até o rei Uzias foi acometido de uma lepra, né? Morreu leproso, inclusive, porque ele foi contra a vontade de Deus. Só não é porque é rei que pode fazer de tudo. Mas isso é uma coisa que Davi poderia fazer, tá? Então ele poderia, a lei não barra isso. E agora, em que parte da Bíblia a gente vê que Davi fez isso? Em nenhuma. Davi não fez um quarto para ele ali no templo, para morar no templo. Mas espera aí, o texto não diz que Davi ele pediu ao Senhor e ia buscar que ele pudesse morar na casa do Senhor, no templo do Senhor, morar por todos os dias? O texto não está escrito? Está. Mas quando Davi diz morar na casa do Senhor, ele não está falando do templo físico. Tá? Davi está falando da presença de Deus. O que Davi está querendo dizer aqui, o que ele está dizendo de fato, é que ele quer estar na presença de Deus para o resto da vida dele. Mais e mais na presença de Deus, mais e mais na vontade do Senhor. Davi está falando de intimidade. Por isso ele diz, contemplar a formosura do Senhor. Você acha que se Davi fizesse um quarto físico,
e morasse literalmente ali no templo e acordasse todos os dias ali, ele ia contemplar a formosura de Deus? É óbvio que não. Deus ele não estava no templo, né? Deus ele não estava, lógico, Deus está em todo lugar, é óbvio, porque ele é onipresente. Mas ele não estava no templo ali de maneira que Davi pudesse contemplar e ver a formosura de Deus. Então note que o texto não é literal. Ele está num sentido figurado, obviamente com toda a espiritualidade do rei de Davi naquela ocasião. Então quando ele diz morar no templo, ele está falando da presença, estar na presença do Senhor para o resto da minha vida. E ele diz para mim contemplar a formosura de Deus. Então ele quer intimidade com Deus, ele quer viver na intimidade com Deus ali pro resto da sua vida. E ainda ele continua dizendo, e inquirir no seu templo. Em outra tradução, na sua talvez, vai estar escrito, não está escrito inquirir, está escrito meditar. Meditar no seu templo, meditar em Deus, nas coisas de Deus. Então note que aqui o texto ele não é literal, ele é figurado e com a espiritualidade de Davi, com toda a espiritualidade que ele tinha ali naquele momento, naquela ocasião. Então ele queria estar na presença de Deus. Então o que Davi queria dizer com esse texto? Que ele queria mais e mais estar na presença de Deus, estar a contemplar a formosura de Deus, meditar em Deus, na palavra de Deus, na lei, e estar na vontade do Senhor para o resto da vida dele. É isso que Davi queria dizer com esse texto. Agora, o último ponto, para a gente finalizar. O que é que esse texto quer dizer para a minha vida? Amados, você notou que antes de nós chegarmos a esse ponto, a gente passou por outros pontos anteriores. Como eu disse, é importantíssimo passarmos por outros pontos antes. Como, pois, eu vou falar o que o texto quer dizer para nós, se eu nem sei o que o texto queria dizer para as pessoas daquela época? Eu nem sei, nem conheço o autor direito, quem escreveu o texto, eu não sei que época que foi escrito, eu não sei nem por que porque ele foi escrito, para quem que ele foi escrito, como que eu vou pegar um texto e ensinar para a igreja e dizer o que Deus quer falar, está falando sobre ele. É complicado. Pode ser que dê certo, pode ser que dê muito certo, sim, mas a tendência de dar errado também é muito grande, porque falta conhecimento, falta habilidade daquele que está manuseando a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser manuseada sem habilidade. Se eu não tenho compromisso em ter habilidade com a palavra de Deus, compromisso, isso não é nada do ser humano, é algo que Deus dá. Se eu não tenho esse compromisso com Deus, em me voltar à palavra, em viver a palavra, isso é muito mais que importante, porque a minha salvação ela depende disso. Como é que eu vou ensinar, como é que eu vou pregar a Bíblia? Eu nem entendo da Bíblia, eu não sei o que fala o texto, eu não sei para quem que foi escrito, quem que escreveu, não conheço muito bem sobre o autor, não sei nem que época que foi escrito. Eu não entendo, o meu conhecimento é ralo, é superficial. Como que eu vou ensinar e pregar esse texto da Bíblia Sagrada? Mas é muito importante. Nós estamos lidando com almas, amados, carentes, necessitadas da vontade de Deus, da palavra de Deus, do querer de Deus, do agir de Deus. Não são qualquer um. Então nós, amados, nós obreiros, nós que ministramos, você que sente no coração ministrar, tem que entender que a palavra de Deus, ela não é qualquer coisa. As pessoas, as almas que estão ouvindo, não são qualquer pessoas. Elas estão ouvindo porque elas precisam da palavra de Deus. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Não posso chegar a jogar a palavra assim. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter compromisso e dedicação com a palavra, com o evangelho. Eu tenho que viver a palavra. Para que eu possa ensinar e pregar, eu tenho que viver ela. E para que eu possa aprender da palavra de Deus de forma correta, eu tenho que ter um coração humilde, um coração quebrantado, voltado ao Senhor, e buscar um conhecimento da palavra de Deus para que eu não venha ser enganado e não venha entender errado, porque às vezes a pessoa também ensina certo, prega certo, e a pessoa vai lá e entende errado porque está longe do conhecimento, da sabedoria da palavra, não se dedica tanto, aí ouve lá uma coisa, isola e acha que está sendo pregado errado, e muitas das vezes, às vezes não está também. Então nós temos que buscar no Senhor, amém? O quinto ponto para finalizar. O que esse texto então quer dizer para nós? Amados, o texto, levando em consideração tudo isso que nós aprendemos até aqui, está dizendo claramente que a presença do Senhor é o melhor lugar. Não importa se nós somos valentes, se nós somos pecador, se nós somos sofredor, a presença de Deus continua sendo o melhor lugar para estar. Davi esteve na presença de Deus durante a luta. Passou a luta, veio a vitória, ele reconheceu, falou, a tua presença é o melhor lugar e eu não quero sair dela, eu quero ficar nela pro resto da minha vida. Esse texto quer dizer para nós, este verso, que a presença de Deus
é o melhor lugar para estar. Amém? É lógico que em outra ocasião, em uma outra mensagem, um outro pregador, ele vai usar esse texto e vai trazer uma mensagem, às vezes, diferente da parte de Deus para o nosso coração. Isso é normal, porque a palavra de Deus, a Bíblia nos diz, ela é nova todos os dias, ela nunca envelhece, então ela é nova todos os dias. Então, um texto, às vezes, hoje quer dizer uma coisa, através da boca, né, de um pregador, de um profeta, esse mesmo texto é pregado e é ensinado uma mensagem diferente. Isso é comum. Porém, nós não podemos fugir da raiz do texto. A raiz do texto não foge. Por mais que a mensagem seja diferente dentro de um mesmo texto, por exemplo, vamos pegar aí a viúva de Naim, por exemplo. Eu acho que você já ouviu, acho que a maioria dos pregadores já pregou o texto sobre a viúva de Naim, ou o cego Bartimeu. E cada um prega aquela mesma mensagem, só que cada um traz coisas diferentes, ensinamentos diferentes. Deus fala diferente com a igreja em cada ocasião. A Bíblia nunca fica velha, a palavra de Deus ela nunca envelhece, tá? Mas a raiz do texto, ele não pode deixar de existir, porque senão vai vir uma heresia, vai ser pregado, ensinado uma heresia, e a vontade de Deus não está aí. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, nos conceder graça, conhecimento a cada dia mais, para que nós possamos viver o seu evangelho, a sua vontade, a sua palavra. Amém, amados? Vamos orar e falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, realizado em nossas vidas, empreendido, da tua bênção e graça manifesta. Obrigado, Deus. Perdoa-nos de nossos erros e pecados e nos ajude a viver a tua vontade. Nos abençoa, Senhor, grandiosamente no teu querer, Pai. Nos ajude a viver a tua palavra, a viver a tua verdade, Pai. Abençoa os teus filhos, livra-os de todo mal, guarda-os de todas as coisas ruins e tudo aquilo que tem se levantado contra a vida de cada um caia por terra em nome de Jesus. Manifesta da tua cura, do teu milagre sobre cada família nesse momento, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo reine em cada coração e todos juntos possam dizer amém em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Amém.